amados irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que nós estamos começando hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, neste domingo abençoado que o Senhor nos deu. Quero convidar você que já está acompanhando para fechar os seus olhos e juntos nós orarmos ao Senhor. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos por esses momentos que o Senhor nos proporciona, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu amor. Senhor, nós pedimos sabedoria, Senhor, pedimos da tua misericórdia, Pai, para estudar a tua palavra, para compreendermos, Senhor, a tua vontade e, Senhor, por fim, colocarmos em prática tudo o que o Senhor nos ensinar nessa manhã. Usa, Senhor, os teus filhos, os professores nessa manhã, abençoe toda a equipe, todos os equipamentos, que nós tenhamos, Senhor, o melhor proveito na tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, os irmãos já sabem, podem se inscrever aqui no canal da nossa igreja e também curta este vídeo, compartilhe. E se você acompanha a gente aqui pelo Facebook, também curta a página da nossa igreja, curta este vídeo, compartilhe. Os irmãos podem colocar aqui os seus comentários. É muito importante essa interação. Nós fazemos com que os nossos programas, sejam os nossos cultos ou a Escola Bíblica Dominical, alcance cada vez mais irmãos e assim a palavra de Deus é levada a cada vez mais pessoas. E também nós temos o grande prazer de ofertar para todos aqueles que estão na nossa denominação ou não, a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos já sabem, todo domingo nós falamos, porque ali os irmãos podem adquirir, né, suas lições da Escola Bíblica Dominical, livros, revistas, Bíblias Sagradas, harpa cristã, e dessa forma você ser abençoado com esta rica literatura e também abençoar a obra de Deus, a obra missionária. E hoje nós recebemos aqui com muito prazer, com muito carinho, dois irmãos que serão os nossos professores, os comentaristas dessa manhã, dessa aula tão importante. Tenho à minha direita o nosso irmão pastor Nivaldo. A pastor irmão Nivaldo. Pode ser morrido, pode ser a todos que estão acompanhando. Amém. E à minha esquerda o diácono irmão João Paulo Júnior. Pastor irmão Juninho. Paz Senhor Igor, paz Senhor a todos os irmãos. Amém. É sempre um prazer, né, rever esses irmãos em momentos de pandemia, né, que nós não tínhamos tanta cooperação nos cultos, não saímos muito, é muito gostoso nós revermos os irmãos, estarmos reunidos, é sempre um enorme prazer. E nós já vamos assim ao nosso quadro Você Sabia? Amém, glórias a Deus. Sempre lembrando de agradecer a irmã Célia, né, que é a nossa superintendente, a nossa líder da Escola Bíblica Dominical aqui do campo e também fornece todos os domingos esse importantíssimo quadro Você Sabia, trazendo sempre assuntos pertinentes ao que nós vamos estudar ao longo desses minutos aqui. E hoje nós vamos estudar, meus amados irmãos, queridos alunos e professores, a nossa lição de número 12. Com certeza os irmãos já estão com suas lições em mãos e nós vamos juntos estudar esse assunto tão importante. A lição de número 12 tem o título O Reinado de Josias. Também é importante, irmãos, lembrar, os irmãos podem ver na capa das suas lições, nós estamos terminando o terceiro trimestre de 2021 e com o título, nesse trimestre que estudamos, O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, tem sido lições especiais, muito importantes para a nossa fé. Nós começamos estudando lá desde a divisão do reino, né, com tantos reis, profetas que passaram pela liderança e pelos cargos em Jerusalém, em Israel, em Judá, e com certeza, irmãos, Deus tem falado muito aos nossos corações e hoje não vai ser diferente. O nosso textuário de hoje, se os irmãos estão com sua lição em mão, sua Bíblia, podem acompanhar em 2 Reis, no capítulo 22, o versículo 8, que diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. A nossa verdade prática diz que nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Glórias a Deus por isso. Deus ainda levanta, irmãos, homens e mulheres. E nós vamos ver através do exemplo dessa lição que Deus também
pode nos chamar, nós podemos ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aí na sua lição, na sua Bíblia. Se encontra em 2 Reis, capítulo 22, dos versículos 3 ao 5 e o versículo 8. E também no capítulo 23, dos versículos 2 ao 5 e os versículos 21, 22 e 25. Vamos juntos, irmãos, fazer essa importante leitura da palavra de Deus. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdócios que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Extensa, né, irmãos? Mas muito importante a leitura da palavra de Deus nessa manhã, e com certeza ela é a nossa bússola, é o nosso norte, é nela que nós baseamos, fundamentamos os nossos ensinamentos, os aprendizados nessa manhã. Sempre a palavra de Deus, irmãos, é o nosso guia para estudarmos qualquer tipo de tema, né? Nós sempre buscaremos auxílio na palavra de Deus. O nosso objetivo de hoje é pontuar o avivamento gerado por Josias. Então nós vamos ver como este rei foi usado por Deus, como foi o seu encontro, né, com o livro da lei. Inclusive, no primeiro tópico, nós vamos evidenciar justamente esse encontro de Josias com o livro da lei. No segundo, nós vamos destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos, né, para pôr fim à idolatria. E no terceiro e último tópico, nós identificaremos o retorno da celebração da Páscoa. Às vezes nós ouvimos tantas vezes falar, né, irmãos, em muitas passagens sobre a celebração da festa da Páscoa, e às vezes a gente tem alguma dúvida a respeito do que seria, qual era a sua finalidade, e creio que a lição de hoje vai explicar, irmão, em partes, e com certeza nós sairemos daqui compreendendo este precioso assunto. Irmãos, a nossa introdução, os irmãos podem ler comigo aí nas suas lições, nos diz que Josias foi o último dos reis justos de Judá. Uma triste observação, né, irmãos? Um dos poucos que houveram
e o último do seu tempo. Então nunca houve, irmãos, um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração. Este grande monarca e um fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. Então, e ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Uma biografia curta, mas impactante, né, irmãos? A respeito deste rei, o rei Josias, como ele encontrou, né, o livro da lei, a palavra de Deus, como ele reagiu, né, a este encontro e qual foi o resultado, né, iniciando, como o nosso próprio escritor da nossa lição deste trimestre disse, que foi o maior e mais impactante, né, renovação espiritual de todas as tribos de Israel. Então vamos já para o nosso primeiro tópico, que tem o título Josias repara o templo. Então nós vamos destacar, irmãos, nessa lição, como Josias esforçou-se para servir o Senhor com fidelidade. Então, irmão João Paulo, este primeiro tópico, né, fala sobre a descoberta do livro da lei e ele vai narrar um pouco a reação de Josias, né? Como ocorreram então esses acontecimentos, de certo modo curiosos, né? Amém, irmão Igor. Certamente é o que a Bíblia nos diz, né, e nos revela. Antes, irmãos, de a gente falar sobre o encontro, né, do livro da lei do Senhor no templo, é necessário que a gente recorde um pouco, irmãos, do período histórico, né, de Judá, do reino de Judá. Os irmãos já estudaram nas lições anteriores, os irmãos conhecem, sabem da divisão do reino, né, do reino do norte e o reino de Judá. Os irmãos sabem que o reino do norte, nesse período, já havia sido levado, irmãos, para o cativeiro, né, da Babilônia. E Judá, antes também, irmãos, de ser levado para o cativeiro, permanece cerca de 135 anos ainda em sua terra. Nós vemos que nesse período, irmãos, houve, né, reis maus e reis bons. Poucos reis bons, na verdade, né? E nós vemos que nesses 135 anos, irmãos, teve o rei Ezequias, que foi um rei muito bom, a qual por ele também Deus adiou um pouco, né, o juízo que haveria sobre o reino de Judá. Depois dele, irmãos, teve Manassés neste período, onde Judá está vindo de 2 reis maus, cruéis, idólatras, e o povo, irmãos, não conhece a Deus, está totalmente distante de Deus, né? Distante da palavra. E Judá, passando por este momento, mesmo assim, tem na pessoa de Josias, irmãos, uma renovação, né? Uma reforma espiritual através de sua vida. A Bíblia demonstra e relata que Josias, ele é um rei, um homem reto perante Deus, né? Que não se desvia, né, nem para a direita, nem para a esquerda, dos caminhos do rei Davi. E foi um homem semelhante, né, um homem segundo o coração de Deus. Então nós observamos, irmãos, que Josias, como tem dito a Bíblia, mesmo num período de dificuldade, ele é um homem reto aos olhos do Senhor. E nós observamos que no 8º ano do seu reinado, ele, mesmo sendo ainda moço, ele começa a buscar a Deus, né? Busca a Deus, o Deus de Davi, seu pai. E tomado por essa graça, irmãos, porque é uma graça num período como esse, tendo reis maus, você ser uma pessoa que busque a Deus, né? É uma graça, é um favor imerecido. Tendo esse desejo de servir a Deus, Josias ele tem a intenção de reparar o templo, né? De corrigir, né, a estrutura do templo. E através, irmãos, da busca de recursos, né, para fazer essa obra, nós vemos que o escrivão Safã vai até o sacerdote Ilquias para conferir o dinheiro, né, supervisionar o repasse do dinheiro para os encarregados da obra. E no meio dessa supervisão, irmãos, nós vemos que o sacerdote ele revela ao escrivão Safã que ele havia encontrado um livro. E este livro, irmãos, era o livro da lei do Senhor. Era, né, a Bíblia, era os rolos sagrados, né, para os irmãos compreenderem a dificuldade que havia em Judá, a ponto de que dentro do próprio templo, a palavra de Deus, a Bíblia, havia sido perdida, irmãos.
uma dificuldade muito grande, né, de nós entendermos hoje no nosso tempo, a qual nós temos várias e várias Bíblias, né, traduções diferentes, e podemos ter Bíblias de estudo. Mas, irmãos, aqui nos traz também uma representatividade espiritual, onde muitos templos estão como o templo de Judá estava neste período. Templos em que há ídolos, irmãos, pessoas, cargos, funções, né, líderes, ocupando o espaço que pertence, né, à palavra de Deus. Então nós observamos, irmãos, que a palavra de Deus ela pode ser sim perdida dentro do templo. Se nós não estivermos, né, lendo, estudando a Bíblia, né, e praticando o que a Bíblia diz, nós podemos, irmãos, estar dentro da igreja, mas não estarmos em comunhão com a palavra de Deus. E isso era o que acontecia no reino de Judá. Havia o templo, mas havia uma adoração, irmãos, desenfreada por vários e vários ídolos, isso iniciado lá por Jeroboão no reino do norte, mas que também influenciou e chegou ao reino do sul, né, chegou em Judá, e essa era o período de dificuldade que havia, irmãos, em Judá. A representatividade espiritual que nos traz, irmãos, reconhecendo que há templos hoje que preferem, irmãos, em vez de estudar a palavra de Deus, em vez de ler a Bíblia, preferem, através de palestras motivacionais, né, como o coaching, né, a gente vê a enganosa gestão, o marketing, atuando, irmãos, dentro dos templos e fazendo com que a palavra de Deus seja esquecida, confiando mais em palavras positivas, né, ao invés de um estudo minucioso da palavra de Deus, ao invés de a oração, né, para estar mais perto de Deus e para, ao ler a Bíblia, receber iluminação do Espírito Santo para compreender o texto sagrado. Nós vemos vários e vários atalhos sendo criados. E a partir disso, irmãos, dessa leitura que nós vemos que Ilquias encontrou o livro, encontrou a Bíblia dentro, eu quero trazer ao coração dos irmãos que nós, irmãos, não sejamos assim, não nos apoiemos nisso, em palavras motivacionais, né? Mas que nós venhamos buscar a Deus, entender que Jesus é a palavra, né? Que nós possamos servir a Jesus, né? E nunca jamais ocultar o que Jesus é, e Jesus é a palavra. João no capítulo 1 vai retratar, Jesus é o verbo. Então, irmãos, que Deus ele nos livre disso, né? Jesus é a palavra e que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Através, irmãos, da revelação do livro da lei, né, por Ilquias a Safã, o escrivão ele leva o livro até o rei Josias e lê e revela, né, o conteúdo do livro ao rei Josias. E ele, irmãos, ao saber, ao reconhecer o que está escrito no livro, ele imediatamente rasga as suas vestes, em sinal de tristeza e consternação. Ele viu, né, irmãos, através da palavra, o quanto Judá estava distante do Senhor e cometendo obras, né, irmãos, de abominação para com Deus, né, adorando ídolos, servindo. Nós vemos que um pouco atrás da história de Josias, nós vemos o rei Manassés, inclusive, né, entregando seu filho, né, ao deus Moloque, jogando na fornalha de fogo, então cometendo grandes abominações para com Deus. Então a atitude do rei em rasgar as suas vestes, irmãos, revela um coração convertido, né? Ele não pensou, né, em encontrar um culpado, né, mas ele assumiu a condição de representante do reino, né, de Judá, representante do povo, e ele se humilhou na presença de Deus. Então, irmãos, que ao, né, observarmos a ação de Josias, que nós possamos trazer para a nossa vida isso, né? Ao ver o livro, ele leu, que possamos ler a Bíblia também, irmãos. E como ele se entristeceu, que nós possamos chorar pelos nossos pecados, né? Que nós possamos nos humilhar na presença de Deus e alcançar, irmãos, assim a graça e o favor de Deus em nossas vidas. A ação de Josias foi essa, de se entristecer, rasgar suas vestes, irmãos. E é necessário nós compreendermos a vontade de Deus. Nem sempre. E ela revelou que Judá iria sofrer o juízo de Deus, né? Mas que por amor a Josias, né, isso somente aconteceria após a sua morte. Então, por amor a Josias, Deus adiou
a condenação de Judá. Amém. Glórias a Deus. Um primeiro tópico, né, irmãos? Muito interessante. Traz para nós esse ensinamento tão precioso. E o resumo desse primeiro tópico diz que a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. É o que nós sempre vemos estampado, né, em muitos versículos, congressos, que frisa a importância de conhecermos a verdade para nos libertarmos. Então a palavra de Deus é a verdade e ela tem essa capacidade, né, de abrir a nossa mente, o nosso entendimento para conhecermos a vontade de Deus. E nós já vamos assim para o nosso segundo tópico, que tem o título A Renovação do Pacto com o Senhor. Então a história nos mostra, irmãos, que infelizmente Josias foi o último dos reis justos de Judá. Este grande rei, fiel homem de Deus, mostrou-se, né, comprometido com as ordenanças do Senhor. Então, após encontrar e ler o livro da lei, ele iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Então, irmão Nivaldo, como se deu nessa com o Senhor para o rei e para todo o povo? É muito importante, né, o que o Juninho falou, a partir de achar o livro, né, e essa renovação, esse pacto, ele só vai ter êxito através do conhecimento da palavra, através daquilo que está escrito arder no coração daqueles que realmente querem ter uma mudança na sua vida. E é importante frisar que uma das preocupações de Josias era isso. Ele queria que o povo fosse impactado pela forma que ele foi impactado. Porque se nós olharmos um pouquinho, que o Juninho acabou de falar agora, quando foi achado o livro, e o escrivão achou, e levou até o rei, é interessante frisar que primeiro foi o escrivão que leu, depois foi o rei que leu, e depois o rei passou para o povo. Então é importante mostrar essa linha de raciocínio. Por quê? Porque da mesma forma que Josias leu a palavra, que ele leu o livro, e que impactou e que mexeu com ele profundamente, porque uma coisa é muito importante, as pessoas desprezarem a palavra de Deus. E aqui, para acontecer essa renovação, era necessário que essa palavra entrasse no coração. Então, o intuito de Josias é que o livro fosse primeiramente foi lido, né, pelo Safã, depois pelo rei e por último pelo povo, como um líder zeloso para cumprir a palavra de Deus e permanecer com êxito de tudo o que foi ouvido, porque a palavra, ela faz a diferença. A palavra, ela muda. É interessante que estava escondido. E eu fui buscar algumas coisas assim, achei até interessante, né? E às vezes a gente passa até por abatido quando você falou de Manassés, e é interessante que parece que a maioria das cópias da Escritura do Antigo Testamento foi destruída, né? Então, uma das cópias da lei, alguns acreditam compreender que todos os 5 livros de Moisés foi achada, né? Foi achado. Então, foi o Manassés, que foi um rei perverso, um rei ruim, ele tentou dificultar algumas coisas, mas ainda bem que tinha uma pessoa que tem o temor de Deus, que quando foi achado o livro e foi levado para ele viu, impactou. Isso me chamou muito a atenção, Igor, porque uma das primeiras coisas para a renovação é a palavra entrar no seu coração. E a Bíblia, ela não deixa a desejar. Ela diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e de Deus. E João capítulo 8 e 32 fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória! Então é necessário, para que eles tivessem uma renovação, um pacto, essa aliança, que todos eles se envolvessem, todos eles tivessem um compromisso com a palavra. Então a palavra de Deus era muito importante. E o Juninho falou uma coisa que me chamou a atenção, que muitas vezes não dá muito ênfase à palavra. Quantas pessoas têm a sua palavra no seu criado mudo, ou na sua cabeceira do seu quarto, ou na estante, mas a palavra de Deus, ela faz a diferença. A palavra de Deus, ela muda a história. E esse moço aqui nos chama a atenção, porque ele tinha uma idade de um adolescente, 16 anos.
E depois ele passou a levar o povo, apesar que ele tinha o tutor dele, ele tinha o tutor que conduzia eles, que é os conselheiros, né? No caso de Joás, era Joada, né? Mas no caso dele, eu não lembro quem que é o tutor dele. Mas é interessante frisar que eles tinham conselheiros, pessoas que aconselhavam eles, para que ele pudesse tomar um rumo de fazer uma reforma, uma mudança completa, uma mudança total. Só tem um jeito de uma renovação e de um pacto, é através da palavra. Sem a palavra, não tem jeito. A palavra foi encontrada, e Josias deu ênfase à palavra, ele chama o povo, ele chama as pessoas, ele chama os sacerdotes, e o que me chamou a atenção também, que ele chama, né, os religiosos, os civis, todos foram junto ao templo, todos mostrando unidade e propósito, desde a pessoa mais humilde ao mais ilustre, ao mais simples. E essa leitura do livro preparou o coração do povo para a proposta que Josias ia fazer de uma renovação, de um pacto e de uma aliança. Então é muito importante essa questão. E aí entra, quando a palavra ela entra no coração do homem, ela faz mudança. Porque em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A palavra santifica. A palavra transforma. A palavra muda. E aí, no segundo tópico, a destruição dos ídolos. É interessante frisar. Para nós perdermos, para nós tirarmos da nossa vida todo o mal que impede Deus operar, nós precisamos conhecer a palavra. Em Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, aqui mostra que quando eles tiveram o conhecimento, principalmente Josias, quando teve o conhecimento da palavra, ele pôs em ação. Ele já chamou o sacerdote, já chamou os responsáveis, já chamou quem era que tomava conta da liderança e disse: vamos fazer uma mudança, vamos fazer um pacto, vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma transformação. E através da palavra é aí que entra. E o segundo tópico é bem claro, né? A destruição dos ídolos. Então, se a gente olhar lá no capítulo de número 23 e 4, e o rei mandou o sumo sacerdote Equias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardais do umbrais da porta, e tirarem do templo do Senhor todos os utensílios que tinha feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, no campo de Sedom, e levou a cinza deles a Betel. Destruir tudo aquilo que não era da vontade de Deus. Então, como é que eu vou conseguir tirar da minha vida aquilo que não é da vontade de Deus? É através da palavra, é através do poder, é através da graça. Como eu já disse, conhecereis a verdade te libertará. E eu me lembro do meu pai, ele já partiu, está com Cristo. Quando ele se converteu, conheceu a palavra, meu pai tinha um monte de ídolos, né? Um monte de ídolos de santos. Mas ele, quando conheceu a palavra, ele foi lá e destruiu tudo, quebrou tudo, porque a palavra faz a diferença, a palavra muda, a palavra mostra o que é importante, o que é muito importante. Então, o que mostra aqui, irmãos, é que nós precisamos entender que só há uma renovação, que só há um pacto através da palavra, através do conhecimento da palavra. E aqui em 2 Reis 23 e 19, 2 Reis 23 e 19, diz assim, 2 Reis 23 e 19, diz assim: demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, e os reis de Israel tinham feito para procederem ao Senhor a ira. Ele fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, ou seja, tirou todo o mal, toda a idolatria, tudo aquilo que impedia de Deus ser adorado, né? Tudo aquilo que impedia o nome do Senhor ser glorificado. Então tirou a adoração, tirando os utensílios de Baal, daqueles deuses pagãos, né? Além disso, exultou o povo as imundícias idólatras de toda a cidade de Judá, e voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo povo. Então, ele tinha um temor, ele tinha um amor. Então, através da palavra, é que nós conseguimos, glória, é que nós conseguimos retirar tudo aquilo que desagrada a Deus. E a Bíblia, ali em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 15 e 16, diz assim, ó:
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Era isso que a palavra nos traz. A palavra nos mostra a santidade de Deus. A palavra nos mostra a grandeza do Senhor e tira tudo aquilo que nos impede de chegar até Deus. Foi isso que Josias fez, uma renovação, um pacto, uma aliança, de trazer o povo ao conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra faz toda a diferença. Para terminar, eu queria ler um versículo em Josué, capítulo número 1 e versículo de número 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho. Então prudentemente, oh aleluia, te conduzirá. É a palavra que faz conduzir. É a palavra que faz chegar ao conhecimento da vontade de Deus, da plena vontade e da plena soberania vontade de Deus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o resumo desse segundo tópico diz que o coração que transborda, Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Quando nós sempre ouvimos aquele exemplo, né, que nós temos dentro de nós 2 lobos, né, e nós alimentamos o que decidimos alimentar, e nós podemos e devemos, né, alimentar o nosso coração cheio de coisas de Deus, alimentá-lo com a palavra de Deus, e com certeza nos tornamos fortes para combater, né, irmãos, as tentações, as idolatrias, as vãs doutrinas. Então que o nosso coração se encha sempre de Deus e que nós tenhamos nele essa nossa firme convicção. Nós já vamos para o nosso terceiro e último tópico, que vai falar sobre a celebração da Páscoa. Então, no primeiro subtópico, né, falando como a celebração da Páscoa ocorreu, né, e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Então, nós vemos, após a leitura do livro da lei, como o Josias assume o compromisso, né, religioso inicial de levantar esforços para reparar o templo do Senhor, mas não parou por aí, né? Nós vimos que ele iniciou um tempo de renovação espiritual e após 18 anos de reinado, veja bem, irmão, 18 anos que ele já era rei, ele conseguiu então celebrar a primeira Páscoa. Então, irmão João Paulo, né, como se deu esse processo, né, de restabelecer a festa, a celebração da Páscoa, bem como toda essa liturgia, essa organização religiosa? Amém, irmão Igor. Antes de nós, irmãos, respondermos a pergunta e vermos, né, o que o tópico nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, eu gostaria de trazer aqui uma curiosidade para os irmãos, né, também para os irmãos que leem a Bíblia, né, e para os professores da Escola Bíblica Dominical. Quando nós lemos, irmãos, na palavra, e os irmãos que leram o capítulo de 1 Reis e 22, né, 23, e também 1 Crônicas 34 a seguir, os irmãos viram que durante a renovação espiritual, o zelo, né, que Josias teve, a palavra diz que ele derrubou os bosques. E quando nós lemos isso, irmãos, parece ser uma coisa contraditória. Por que Josias estava derrubando os bosques, né? E, irmãos, eu vou trazer o que significa isso para os irmãos compreenderem melhor. Bosque, irmãos, foi uma tradução equivocada, né, da Vulgata para nós. Então a Bíblia não erra, irmãos, mas o português ele pode falhar nas suas traduções, tá? Então bosques aqui não eram os bosques como a gente vê hoje. Na verdade, eram imagens esculpidas em madeira da deusa Azerá ou Astarte, né? E ela ficava, irmãos, geralmente em lugares altos, em árvores. E por isso a Bíblia, né, traduzida ficou como se ele derrubasse os bosques, mas não era isso. Na verdade, ele derrubava os ídolos, né, que eram esculpidos em madeiras e ficavam, né, ali em lugares altos, né, em árvores. Por isso, irmãos, a Bíblia traz essa expressão. Então, antes de entrar no tópico, peço perdão para o nosso irmão Igor, eu quis trazer essa curiosidade para os irmãos, para que nós lêssemos a Bíblia e compreendemos, né, para que a gente não fique com aquela situação. Mas por que ele derrubou os bosques? Qual a intenção de Josias? Não era isso. Era simplesmente, né, expurgar, extirpar os ídolos que havia, né, ali nos campos, né, enfim, em todo, né, ali a geografia de Judá, né. E os irmãos podem perceber que ele vai até além, né, do reino de Judá e vai derrubando todos os ídolos que havia
na região, irmãos. E como diz a pergunta, irmãos, que o nosso irmão Igor nos fez, nós vemos que após 18 anos do seu reinado, Josias, né, ele tem no coração, né, o desejo de realizar a Páscoa. Nós sabemos o significado da Páscoa, né, irmãos? Ela foi instituída por Deus na libertação do povo do cativeiro egípcio, né? Nós vemos que o sangue do cordeiro passado nos umbrais, irmãos, das portas, eles foram ali a proteção para que o anjo da morte não entrasse, né, nas casas ali, né, dos israelitas, né, e os seus primogênitos não fossem mortos. Então, isso tinha já uma representatividade para o sangue de Jesus Cristo, né? Que é aquele, irmãos, que nos protege, né, que nos liberta do pecado, né, é aquele que nos santifica. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, né? E através de crer no sacrifício de Cristo, nós temos a salvação da nossa alma. E quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, aquele que crê, irmãos, né, será salvo e estará, né, com Cristo eternamente. Então, nós vemos Josias aqui, após 18 anos, expurgando, né, tirando os ídolos, né, ele consegue, irmãos, na intenção do seu coração, realizar a celebração da Páscoa. Isso não foi uma coisa fácil, irmãos, para Josias. Nós vemos o período da história, nós vimos o que aconteceu no tópico 2, o pastor Nivaldo nos ensinando, né, a respeito do que aconteceu, de tantos ídolos serem derrubados e tantas coisas que precisaram ser realizadas. Isso não foi de um dia para o outro, né? Passou-se um tempo, um período, mas Josias era aquele homem, irmãos, que tinha, né, a intenção de servir a Deus fielmente, de servir a Deus verdadeiramente. E nós vemos que a Páscoa, irmãos, era a principal festa, né, que havia entre eles, né? Nós vemos que Josias, ele começa a agir como um verdadeiro obreiro, né, nas mãos de Deus. Ele começa, irmãos, lendo a Bíblia, e através da leitura bíblica ele consegue, irmãos, organizar a festa. Organizar o ministério, né? O que é o ministério? O ministério é o serviço. Então ele começa a instituir, né, os levitas nas suas posições, né, os sacerdotes, quem deveria fazer, como fazer. Tudo isso, irmãos, através da leitura da palavra de Deus, né, e através da intenção do seu coração, que era pura, de realizar a Páscoa em adoração a Deus, né. E nós vemos que através disso ele restabelece a liturgia do culto, né, os ofícios. Então, irmãos, não houve rei como este, né, que impulsionado por um coração convertido, né, agiu como um verdadeiro obreiro na casa e no povo de Deus, né. Nós vemos que através de um coração convertido, através do conhecimento da palavra, Josias, ele toma a posição de obreiro, de servo de Deus, e começa, irmãos, a designar os ministérios, os serviços, e através disso, irmãos, a realização, né, da Páscoa naquele período. Amém. E o nosso segundo e último subtópico, irmãos, fala sobre a maior Páscoa da monarquia. Então, para nós encerrarmos o nosso precioso e maravilhoso estudo de hoje, nós vemos como a Páscoa, irmãos, era uma das maiores festas do povo de Israel, inclusive uma das mais famosas, nós conhecemos nessa liturgia até os dias de hoje, e como, irmãos, nós sabemos também, havia uma simbologia muito profunda por trás dessa festa, né? Dessa celebração. Então, irmão Nivaldo, né, como se deu esse festejo no reinado de Josias? É muito importante, né, Igor, a gente mencionar tudo que foi falado, a questão da palavra, a questão da renovação, a questão de tirar os ídolos, e isso é um marco na história do povo de Israel. O povo de Israel é um povo muito festeiro, eles gostavam muito de festa. Se você olhar, você vai ver que o povo de Israel é muito festeiro. E a maior Páscoa já mencionada na monarquia, porque Ezequias tinha feito, mas não com todo esse aparato, não com toda essa dedicação. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que não ocorreu como a Páscoa de Ezequias, quando participaram muitos que não estavam limpos de acordo com a purificação do santuário. Aqui não, aqui era todos, era completo, desde o pequeno até o grande. A diferença era essa. O importante mencionar aqui que essa Páscoa é muito interessante nós entender, como o Juninho já falou. O povo sai do Egito e agora eles vão comemorar a sua saída. E lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 14, diz: e este vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E significa isso, pastor?
é interessante dizer que a Santa Ceia era a Páscoa, melhor dizendo, era um memorial. É uma lembrança daquilo que Deus tinha livrado o povo que ficou preso aproximadamente 420 anos no Egito, foi tirado. Então, a Páscoa simbolizava a libertação. Hoje, eles não estavam mais presos, eles estavam livres. Então, agora, o que traz para Josias aqui é mostrando que eles estavam no pecado, agora já não estão mais. Agora eles podem glorificar a Deus com liberdade. Eles eram escravos, agora não são mais. Então é interessante frisar que foi uma das maiores e belíssimas festas que foi feita, como um símbolo de purificação, de vitória, de não mais adorar os deuses, os ídolos, mas adorar o Senhor. O que me chama a atenção, eu fui buscar algumas coisas, e Deus ficou satisfeito. E Deus, em recompensa ao zelo que tiveram em destruir a idolatria, com os sinais incomuns da sua presença em favor, e tudo isso ocorreu para fazer dessa forma a Páscoa uma festa de destaque, uma festa de memória, uma festa de dizer assim, agora não reina mais o pecado em nós, mas reina a vontade, mas reina a presença do Senhor, esta festa maravilhosa. E é importante, né, que através de achar o livro do Senhor, derrubar os altares dos deuses pagãos, destruir tudo, né, os sacerdotes que realizavam uma abominação, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração. Espera aí, então estava extinta. Fazia algum tempo que não tinha celebração. Oh, meu amado, deixa eu dizer algo para você nesta noite. Quanto faz tempo que você não participa da ceia do Senhor? Quanto faz tempo que você não tem a comunhão? Você talvez é batizado, tem uma vida em comunhão com Cristo, mas perdeu a vontade de ter uma intimidade com Deus. A Santa Ceia nos mostra duas coisas, um memorial. Cristo morreu, Ele veio na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, mas mostra que um dia Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Oh, e Cristo é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual. Olha que interessante, Juninho, trouxe para aqui, trouxe para nós hoje. Então, que nós possamos entender, irmão, que nós possamos compreender que a Santa Ceia não é um ritual, não é uma simples comemoração, não, é um memorial, é uma coisa interessante. Aqui, eles estavam lembrando, a Páscoa simboliza memorial, você lembrar o que você era, e lembrar o que você é hoje no sangue do Cordeiro, como você falou, lavado, remido e transformado. Então, que nós possamos entender que esta festa estava escassa, estava muito tempo sem realizar. Esse aqui se realizou, mas não completamente. Agora, Josias vem e faz ela completa. Que nós possamos fazer, adorar o Senhor na santidade, em corpo, em alma e em espírito. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o resumo desse terceiro tópico diz que a Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. E nós celebramos, irmãos, até hoje, como um ato simbólico de recordarmos, né, o sacrifício de Cristo, o ato da Santa Ceia, que é uma grande festa para a igreja no sentido espiritual, e nós realizamos mensalmente em todas as nossas igrejas, como uma forma, né, de fazermos e nos lembrarmos do sacrifício tão precioso de Cristo. Então essas celebrações, irmãos, são importantes justamente para nós nos lembrarmos dos grandes feitos do Senhor. E para concluirmos o nosso assunto, nós lemos na lição que Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o próprio rei Salomão, né? Esse grande monarca, a figura do Messias, foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Nós vemos isso em Isaías capítulo 11, nos versículos 1 ao 4, e o cumprimento dessa promessa registrada em Romanos capítulo 15 e no versículo 12. Que assunto importante e precioso, né, irmãos? Como é bom nós nos reunirmos para juntos estudarmos, compreendermos a palavra de Deus. É sempre bom, irmãos, a palavra de Deus nos edifica, nos prepara, nos consola, ela é eficaz, irmãos, em todas as perspectivas das necessidades dos homens, né? Irmãos, no próximo domingo nós vamos estudar a lição de número 13, que tem o título O Cativeiro de Judá. Então, infelizmente, né, irmãos, estudaremos nesta última lição do trimestre o fim. Nós vimos anteriormente algumas lições, né, o cativeiro de Israel, e agora veremos o cativeiro de Judá, como se encerra, né, de certo modo,
o poderio dessa grande nação e também extraímos desse episódio um grande ensinamento e você vai descobrir no próximo domingo, junto comigo, junto com os irmãos, estudando a palavra de Deus. Quero só agradecer a você, irmão, que acompanhou, aluno, professor da Escola Dominical, essa aula tão preciosa conosco. Agradecer aos irmãos comentaristas, foram os nossos professores nessa manhã. Deus abençoe o irmão Nivaldo, o irmão Juninho. É sempre bom, irmãos, estar aqui, vendo esses irmãos enriquecendo o conteúdo da lição, né, aprofundando esses temas tão importantes. Lembrando também que a nossa programação de forma online segue-se normalmente. Nós temos cultos toda terça, quinta e também aos domingos, transmitidos dos nossos canais oficiais da igreja, no Facebook e no YouTube. E também toda quinta-feira nós temos na TVM, no canal 14.1, às 6:45, o nosso culto Momentos com Cristo. Então ali o irmão pode, junto comigo, junto com a Igreja do Senhor, louvar e cultuar a Deus no seu lar, através da sua televisão, na TVM, canal 14.1, às 6:45, às 6:45. Também a Escola Dominical, irmãos, nós temos um encontro marcado, né, todos os domingos, aqui às 9 horas, a Escola Dominical que traz uma variedade recheada, né, para toda a família, oferecendo a Escola Dominical para as crianças, às 11 horas, também a Escola Bíblica para os jovens e adolescentes e também para os adultos. Lembrando, você pode e deve, se não pertencer a um grupo de risco, se não apresentar nenhum sintoma, estar conosco de forma presencial nas nossas igrejas, seja em uma das nossas congregações ou aqui no nosso templo sede. Os nossos cultos estão normais no sentido de estar de forma presencial e também a nossa escola bíblica dominical já retorna de forma presencial. Então, se você gosta de aprender a palavra de Deus, pode estar conosco ali todos os domingos pela manhã, nas nossas igrejas, aprendendo a palavra de Deus. E por fim, convidar o nosso irmão Nivaldo, né, o pastor Nivaldo, a fazer essa oração, apresentando os irmãos que careceram de oração, né, essa semana, também os irmãos que participaram, que Deus cumpra, né, e conhece cada necessidade nessa manhã. Vamos orar então. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa escola tão maravilhosa, pelas tuas palavras, por tudo que foi dito nesta hora, Senhor, nesta manhã, que o Senhor vai abençoar de maneira especial, de maneira completa, cada um dos seus filhos que ouviram e que aprenderam a tua palavra. Aqueles irmãos que estão enfermos, que estão doentes, coloca as tuas mãos, Senhor, restaurando a saúde. Ao nosso irmão Paulo Kit, vem abençoar o teu filho, Senhor, recuperando a sua saúde, Pai, dando graça ao teu filho. A cada um dos irmãos que estão enfermos, Deus, estende tuas mãos abençoadas. Abençoe o nosso país, a nossa nação. Coloca as tuas mãos protetoras, tuas mãos benditas e tuas mãos salvadoras. É o que nós te pedimos agora, Senhor, nesse momento, a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, você tenha um domingo abençoado. Nós nos vemos daqui uma semana na Escola Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.